dia, Shabbat Shalom para você, para todos nós, que nós possamos nessa manhã receber, o amor de Deus, a paz de Deus em nossos corações, e que você que está aí possa também nessa manhã ser agraciado com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, e que nós possamos ser cheios da sua presença, amém? Nós vamos fazer uma oração para nós darmos início ao nosso trabalho. Sem perceber, eu comecei a fazer o serviço lá no grupo da Escola de Mulheres. Depois que eu percebi, então eu pulei para cá agora. Então você que está entrando aí, seja bem-vindo, que o Eterno te abençoe, amém? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Yeshua, por toda a bondade do Senhor, pelo teu amor, pelo carinho com o qual o Senhor nos trata. E nesse momento que nós vamos ministrar, Pai, a tua palavra, nós queremos pedir a unção do teu Espírito Santo, queremos pedir que o Senhor venha nos conduzir através deste ensino, que a palavra do Senhor seja proferida, Deus, dentro da tua verdade, que o Senhor me use apenas como tua boca e que a minha mente, o meu coração estejam totalmente, ó Deus, revestidos pelo poder do Senhor, que o Senhor guarde o meu coração, guarde os meus pensamentos e que a tua palavra seja proferida nessa manhã e que nós possamos alcançar a retidão, que nós possamos alcançar, ó Pai, as bênçãos do Senhor e também a sabedoria, porque nós temos a certeza de que é na tua palavra que nós temos a sabedoria para as nossas vidas, aonde nós encontramos no Senhor o refúgio, onde nós encontramos o poder, a graça, a manifestação do teu Espírito. Então recebe nossas vidas nessa manhã, recebe o nosso coração. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa, Deus, conduzir essas vidas também na tua presença, e se há alguma necessidade, que o Senhor venha suprir nessa manhã. Eu peço a tua bênção, Pai, eu peço o favor do Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre nós e que nós possamos louvar, bendizer e engrandecer teu nome por causa de tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nós te louvamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Barehu et Adonai Hamevorach, Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed, Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bara banu mikol ha'amim, Venatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah emet. Nós vamos ler o livro de Shemot, o livro de Êxodo, a Parashá de número 15, que se intitula com o nome hebraico Bo, que significa vá. E o texto está no capítulo 10, que diz assim: Adonai disse a Moshe: vá ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus servos, para eu mostrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte a seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. Baruch Hashem, Palavra maravilhosa. Vá, Bo. O Senhor nos chama a ir, Queridos, semana passada, a Parashá da semana passada, se intitula com o nome Vaerá, ela relatou como o faraó ele se recusou ao ouvir os apelos de Moisés pela liberdade de Israel, apesar das 7 pragas que foram devastadoras, que atingiram o Egito em nome de Deus. Mesmo o Senhor enviando aquelas pragas, o coração obstinado de Faraó, ao invés de se quebrantar, ele ficou ainda muito mais endurecido, enfurecido com a ação de Deus. A princípio, ele aceitava, mas depois ele voltava atrás. Então, nós sabemos que o coração de Faraó já era um coração duro. E o Eterno, então, usa a dureza do coração de Faraó para que ele pudesse agora, como o texto diz aqui, mostrar os seus sinais e também para que toda a geração de Israel
pudesse contar para os seus filhos, para os seus netos, toda a história. Assim como hoje nós temos a ciência dessa história que chegou até nós. Mas nessa porção boa, a batalha entre Deus e Faraó, ela chega a uma conclusão dramática. Por quê? As 3 últimas das 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito, nós vamos ver que foram um enxame de gafanhotos que devorou todas as colheitas e as hortaliças, uma escuridão por 3 dias e a morte dos primogênitos à meia-noite no 15º dia do mês de Nissan. Nesses 2 primeiros versículos que nós lemos, nós podemos ver que o propósito da ida de Moisés até o Faraó, ela tinha alguns princípios. E quais princípios são esses? O primeiro, nos ensinar que ninguém é dono da sua própria vida. O que nós podemos ver? Que nas primeiras 5 pragas, o Faraó, ele endurece o próprio coração. Só depois ele assume o controle quando começa a 6ª praga. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que quanto mais o coração do homem endurece, menos liberdade ele tem para mudar, ou seja, quando o coração de uma pessoa é duro, quando ela não se quebranta, quando o coração do homem se torna totalmente endurecido, ele perde então a possibilidade de liberdade. Por quê? Porque a teimosia de Faraó foi a causa da morte dos primogênitos. O que nós podemos entender com isso? Que quando nós somos teimosos diante do Eterno, quando Deus está falando conosco e nós teimamos em não mudar de atitude, de pensamentos, sabe? Quando nós teimamos, o Eterno ele vai usar da nossa própria dureza para engrandecer o nome dele, para mostrar sinais, e foi isso que ele fez na vida de Faraó. Deus deu a ele 7 chances para que ele pudesse tomar uma atitude, rever a situação e buscar entender o plano de Deus em relação ao povo de Israel. Qual que era o propósito de Faraó de prender o povo do Egito, no Egito, o povo de Israel no Egito? Era de usar aquele povo. O propósito era de crescer, engrandecer às custas do povo do Egito, de Israel. Por quê? Porque os hebreus, eles eram um povo trabalhador. Eles eram um povo centrado em família, um povo que plantava, um povo que cuidava do gado. Então, eles enriqueceram o Egito. Assim como você, que é servo do Eterno, o mundo tem benefícios através da sua vida, do seu trabalho. Queridas, com certeza, o mundo ele ainda tem uma influência boa de prosperidade, um agir de Deus, porque os filhos de Deus estão ainda habitando nesse mundo. Porque o dia que formos tirados, o mundo será totalmente trevas. Então o povo de Israel, por mais que o Faraó não aceitasse talvez a religião deles, o Deus que eles serviam, mas Faraó, ele tirava proveito daquele povo, porque através do trabalho daquele povo, o Egito crescia, o nome de Faraó era engrandecido, mas o endurecimento que houve de Deus também na vida de Faraó, porque quando o Eterno percebeu que Faraó tinha um coração duro, o Senhor endureceu mais ainda, assim como ele faz com a nossa vida. Quando nós somos duros, o Senhor endurece mais ainda. Mas aqui nós podemos ver que o endurecimento no coração de Faraó também serviu como propósito para Adonai mostrar os seus sinais. É isso que está escrito na palavra. Para que você conte a seus filhos e aos seus netos, para mostrar como os sinais entre eu e eles. Então, o que nós podemos ver? Que tudo que Deus permitiu que acontecesse era para que o nome dele fosse glorificado. Olha, até as dificuldades que nós passamos, as bênçãos que recebemos, os milagres, tudo serve para engrandecer o nome do nosso Deus. Tudo serve para que o nome de Deus venha a ser conhecido.
Mas aqui também nós podemos ver que o propósito da ida de Moisés até Faraó também era para que os sinais de Deus, eles fossem mostrados para os filhos da desobediência. Nós sabemos que muitos são desobedientes à palavra de Deus. E eu acredito que isso é até algo profético. Por quê? Nos fins dos dias, quando a geração que não se salvar, vamos dizer assim, que não quiseram servir o Eterno, que não dedicaram sua vida ao Senhor, que ouviram a palavra, mas que viraram as costas para Deus, que endureceram seu coração, eles vão ver, através dos sinais que vão acontecer, através daquilo que o Senhor fará com o seu povo, porque eu creio que o Senhor nos tirará num tempo de provação, Ele nos dará livramento no tempo da angústia. E eu acredito que os filhos da desobediência, eles vão ver as bênçãos para os filhos que obedeceram. Eles vão olhar e vão ficar assustados, falar, era verdade, nós não quisemos aceitar, fomos obstinados, fomos perdidos, nós não quisemos crer na promessa. Então, queridas, eu acredito que essa palavra, ela se cumprirá nesse tempo, quando aqueles que não vão ser salvos, eles vão ver o poder de Deus manifestado em nossas vidas, e eles vão, então, chorar amargamente por causa disso. E é interessante que o texto aqui nos ensina que quem crê não precisa ver sinais, né? Nós que acreditamos, porque a fé, ela é automática. Quando nós cremos no Senhor de verdade, nós não precisamos de sinais. Os filhos da obediência, eles precisam apenas crer. Por isso que lá em Hebreus diz que a fé, né, é algo que não se vê, mas é algo que se espera. Se você crê no Senhor, você não precisa buscar sinais de Deus. Quantas vezes nós oramos e pedimos a Deus que Ele venha nos fazer sinais para mostrar que Ele nos ama. Queremos os sinais de Deus para provar o amor dEle pelas nossas vidas. Mas aqui nós aprendemos que os filhos da obediência, eles obedecem por amor ao Senhor. Nós servimos o Eterno não é pelas bênçãos que Ele nos dá, ou pelos resultados que obteremos lá na frente, mas é porque nós amamos o Senhor, nós desejamos Ele em nossas vidas. E com isso, com certeza, o Senhor, Ele tem o prazer de nos abençoar. Mas Moisés foi também até a Faraó, para que esse ato que aconteceu no passado, como hoje nós estamos relatando, para servir como um memorial para todas as gerações dos hebreus. Por quê? Porque tudo que aconteceu ali foi registrado. E a palavra nos instrui que o Eterno disse para Moisés, olha, você vai contar isso para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para toda a geração que vier. A palavra contar aqui no hebraico é a palavra safar, que significa registrar. Então Moisés, tudo que ele estava vivenciando, aquilo ali estava sendo anotado. Por isso que quando nós sentamos na mesa do Pêssar, nós contamos a história para os nossos filhos. Quando a gente celebra a Páscoa, nós colocamos ali os elementos que o Eterno pediu que colocasse, as ervas amargas, né? Colocamos ali tudo aquilo que representa a saída do povo do Egito. E ali o pai vai narrando para os filhos, ali pequenininho ainda, vai narrando para eles todos esses acontecimentos. Para quê? Para que essa história não venha morrer na memória, mas para que essa história seja viva. E eu acredito que o Senhor nos pede para contar essa história, porque essa história, ela será realizada. O que aconteceu no passado é a sombra do que há de vir. Porque nós sabemos que haverá uma libertação para nós desse Egito que é o mundo. Nós sabemos que Yeshua, ele é o nosso libertador e ele voltará agora para reinar no meio do seu povo. Há uma promessa para nós e nós sabemos que nesses tempos que estamos vivendo, o Hassatã, que já é mau, ele será muito mais endurecido ainda. Ele vai trazer muito mais opressão contra o povo de Deus, mas o Eterno está permitindo isso para que ele possa realizar os sinais dele em nossas vidas, para que aqueles que acreditaram nas promessas vejam os seus sinais, os últimos sinais,
e nós vamos vivenciar isso em breve, eu creio, porque o Senhor já tem preparado todo o cenário e nós estamos aí como participantes dessa história e vamos ver o final feliz. Mas o Senhor também, através da ida de Moisés até Faraó, ele quis mostrar que com a adversidade vem a força, ou seja, a resistência de Faraó foi a condição necessária para que os hebreus saíssem de seus estreitos. Vocês sabiam que a palavra Egito no hebraico é a palavra Mitzrayim? Mitzrayim significa estreito. O Egito é um caminho estreito, por isso que Yeshua, quando ele fala sobre a porta larga e a porta estreita, ele está falando que essa porta larga, apesar de na nossa mente ser larga, mas ela é um caminho estreito. Por quê? Porque é o caminho da perdição, é um caminho que tudo é muito fácil, mas no final é como um funil, sabe? Tem a boca larga e a boca fina. E ali naquela parte estreita, queridos, são poucos que vão passar. Então nós acreditamos que o Egito, o mundo, é esse lugar estreito. Porque nós podemos ver aqui que a dureza do nosso coração, muitas vezes também, ela pode ser o motivo e a força da libertação de outras pessoas. O Eterno, ele aproveitou da dureza do coração de Faraó para que outros pudessem ser libertos. Aqueles que estavam ali naquele lugar estreito, lugar de opressão. Esse sentido de estreito significa um lugar de opressão, um lugar onde você não é livre. Era uma liberdade, entre aspas, porque eles construíram casas, plantaram campos, tiveram gado, mas a alma daquele povo estava cativa dentro do Egito. Assim como nós. Você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todos os bens dessa terra, mas se a sua alma estiver presa, é como se você estivesse nesse Egito, nesse Mitzrayim, ou seja, num estreito. E nós precisamos ser libertos, não é do lugar físico, nós precisamos ser libertos de nós mesmos, precisamos ser libertos do nosso interior, do vazio da nossa alma. E aqui nós podemos ver que através da dureza do coração de Faraó, o Senhor aproveitou para mostrar os sinais e para provar o poder dele no meio do Egito, para libertar os hebreus, assim como nós estamos vendo nos dias de hoje. A Satã, o Senhor tem usado, deixado que ele faça o que ele quer. Mas no final nós vamos ver que ele vai usar disso para nos libertar e ver a força do povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser esse povo que usa da força e do poder de Deus nesses dias. E como nós vamos obter isso? Confiando nas promessas, confiando que o Senhor vai voltar. Sabe, pouco se fala sobre a vinda de Yeshua. As pessoas pregam muito prosperidade, bênçãos, mas nós precisamos, nesses últimos tempos, alertar as pessoas para que elas estejam preparadas para essa saída do Egito. Porque o Satã, ele vai oprimir o mundo. E nós estamos vendo aí os faraós que estão se levantando na nossa política, nos países, as opressões estão acontecendo. Queridos, você entra nas plataformas aí da internet, você vai ver documentários, pessoas falando do que está acontecendo no mundo, jornais falam. Olha o sistema do mundo como está e nós estamos cada vez mais oprimidos. Mas uma coisa é certa, quanto mais apertado nós estamos, pode ter certeza, mais está se aproximando a nossa redenção, mais está se aproximando. E uma coisa é que nós precisamos de aproveitar dessa opressão que o mundo está trazendo como influência sobre nós, mas nos fortalecermos em Deus, porque a libertação vai vir para aqueles que são fortes, para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que não desistirem. Mas aqui resumindo essa introdução, o que essa porção ela tem como um ponto profético? Porque essa porção eu vejo ela como algo profético para o fim dos dias. Uma das coisas que nós vamos ver é que Adonai ele vai endurecer os corações dos desobedientes. Os sinais serão mostrados
e seu povo será liberto do cativeiro do Egito. E nós podemos ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando lá fala de quantas coisas que vão acontecer. E uma delas, queridas, nós vamos falar dela daqui a pouco, que é sobre a escuridão que virá. E nós precisamos estar preparados para esse tempo de escuridão. Não sei como isso vai funcionar. Deus até já me deu um sonho sobre essa visão da escuridão na terra. Não sei se será um apagão da internet, os meios de comunicação, se o sol se escurecerá. Eu sei que haverá um período de trevas, assim como houve no Egito. Mas aqui nós podemos ver que Mateus indica para nós que haverá sinais da vinda do Messias. E ele deixa isso muito bem explicado no livro de Mateus. Mas aqui no versículo 4, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: de outra forma, caso você se recuse a deixar o meu povo sair, amanhã eu trarei gafanhoto a seu território. Olha que coisa mais interessante. Quando o Adonai, queridos, ele fala algo, né, e não é obedecido, aqui a gente aprende que ele traz juízo. Ele traz juízo sobre os filhos da desobediência. Mas uma coisa maravilhosa existe, que os filhos da obediência, eles são preservados. Por isso que lá no livro de Apocalipse diz que o Senhor nos livrará no tempo da tribulação. Então eu creio que haverá livramento para as nossas vidas. O Senhor, assim como ele cuidou do povo lá no Egito, porque as pragas não atingiram a casa dos hebreus, as nossas famílias também, nós seremos protegidos. Mas para isso, precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar em comunhão, num relacionamento íntimo, numa vida de oração, para que nós sejamos protegidos no tempo da provação. Mas aqui Moisés, então, ele adverte a Faraó sobre a 8ª praga, que é a praga do gafanhoto. E qual que foi a fala de Adonai ao Faraó? Até quando você vai recusar a me submeter? Deixe meu povo ir para me adorar. Adonai sempre desejou adoração. Essa semana nós falamos na Escola de Mulheres sobre a mulher samaritana. E ali, Yeshua, ele nos ensina a quem nós devemos adorar. E que é uma das coisas que nós, como povo de Deus, estamos deixando a desejar. Porque Yeshua, ele é adorado o tempo todo, mas nós esquecemos de adorar o Pai. Nós esquecemos de reverenciar o nosso eterno Deus, de priorizar o nosso Pai. E aqui nós podemos aprender que o próprio Eterno disse para Moisés falar para Faraó: deixe o meu povo ir para me adorar. A palavra adoração no hebraico não é essa palavra que leva essa conotação de cantar, de falar bonito, de dança. Não, isso não é adoração. Isso são meios que a gente usa para expressar o nosso interior diante do Eterno. Mas a palavra adoração é a palavra avodá, que significa serviço. Ele estava dizendo: deixe meu povo ir para me servir. E como eu e você temos servido ao Senhor nesse deserto da nossa vida? Como tem sido o nosso serviço, a nossa adoração? Deus não quer música. Deus quer trabalho. Avad, trabalho. Deus quer que você trabalhe, que você coloque a mão na massa, que você corra atrás. Por isso Yeshua ainda intensifica: ide por todo mundo e pregai. Pregar é trabalhar para o eterno, é falar das coisas eternas, é servir uns aos outros, é nós prestarmos justiça, é colocarmos a bondade externada para fora, é termos compaixão uns dos outros. Quando nós servimos os outros, nós servimos ao Eterno. E o Eterno estava dizendo isso: eu quero que você, Faraó, deixe meu povo livre, para que eles possam me servir, para que eles possam prestar um culto a mim. Porque a palavra culto é cultura, é estilo de vida, é modo de caminhar. Então é isso que o Eterno deseja, que o seu povo viva. E por que ele deixou a Torá? Porque a Torá, ela identifica a vontade de Deus, como que Deus quer que eu viva, como que Ele quer que eu sirva a Ele, como que Ele quer que eu cultue a Ele. Podemos cantar? Podemos, mas servir ao Senhor é andar em obediência. Aí o que nós podemos ver aqui? Que Faraó,
continuou com o coração duro. Mas, queridos, lá em Joel diz que ai daqueles que nos impede de adorar a Adonai, ele será consumido pelos gafanhotos. Se alguém te impedir de servir o Eterno, ele vai ser consumido pelos gafanhotos. Nós veremos esses sinais, sabe? Muitos serão consumidos. Já houve algumas pragas do gafanhoto aí há um tempo atrás, ano passado, mas nós vamos ver que muitos serão consumidos pelo gafanhoto. Porque, queridos, Adonai, ele queria que seu povo o adorasse com liberdade e não no meio de uma mistura, no meio da idolatria. Adonai, ele sempre desejou exclusividade. Você é exclusividade dele. Ele não quer que nós edifiquemos um altar a ele em terra estranha. Por isso ele queria tirar o seu povo dali, porque no Egito é um lugar de mistura, é a Babilônia, sabe? Eu fico assim, às vezes, tão absurdada com essa mistura que existe no meio cristão, porque cada um quer servir a Deus à sua maneira, sabe? Colocar os objetos que deseja. Vamos ver lá na história sobre Jeroboão e Roboão. O Senhor não aceitou a adoração de Jeroboão porque vinha com mistura. Ele edificou um altar onde o Senhor não desejou. A palavra tem instrução para nós e o Eterno queria que Faraó libertasse o povo para que eles pudessem fazer a ele o verdadeiro culto, servir a ele no lugar certo, sem idolatria, sem mistura. Sabe, meu querido, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 17, no capítulo 18 também, que existe uma Babilônia e a Babilônia tem as suas filhas. Que filhas são essas? São aquelas que foram tiradas da Babilônia e criaram também seus modelos, suas doutrinas. E nós podemos ver que o Senhor não agrada disso, porque ele tem para ele um povo. E esse povo é aqueles que obedecem seus mandamentos. Ele não criou uma religião, ele separou um povo a partir de Abraão. Ele separou esse povo para adorá-lo, para servi-lo nessa terra. E ele vai governar esse povo e nós seremos servos do Senhor. E receberemos todos os benefícios que a terra nos oferece. E agora aqui no capítulo 10, versículo 7 diz: os servos do faraó disseram-lhe, por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixe o povo ir e adorar Adonai, o Deus deles. Você ainda não entendeu que o Egito não está sendo destruído? Em seguida, Moshe e Aarão foram trazidos ao faraó outra vez e ele lhes disse: vão, adorem Adonai, seu Deus. Mas quem irá exatamente? Moisés respondeu: iremos com nossos jovens e idosos, nossos filhos e filhas. Iremos com nossos rebanhos e gado, pois nós precisamos celebrar uma festa a Adonai. Irmãos, agora Faraó, ele manda chamar Moisés e Arão e diz para eles: ide e adorai o Senhor teu Deus. Mas o Faraó também, nesse exato momento, ele faz uma pergunta para Faraó: quem vai com vocês? E aí ele vai e fala que vai todo mundo, vai todas as famílias, todos os bens que eles adquiriram, os gados. Mas aí Faraó, ele até queria permitir a saída, mas aqui o texto está dizendo que ele só iria permitir a saída dos homens adultos. Porém, Moisés explica a ele o cerne do monoteísmo. Ele diz aqui: todos nós, jovens, velhos, homens, mulheres, devemos estar diante de Deus, igual a como um único indivíduo. Todos nós devemos participar do relacionamento com o divino. Todo Israel deveria ir para comungar com Deus no deserto, porque Deus criou cada um de nós. Mas Faraó, ele foi esperto. E por que ele não queria que as crianças e as mulheres fossem? Porque ele sabia que se enviasse, só os homens, ficariam as mulheres, E as mulheres poderiam procriar, elas produziriam mais filhos para poder trabalhar ali, E outra coisa, se essas mulheres ficassem sem seus maridos, ele iria acabar com uma geração do povo judeu,
e assim ele aumentaria o trabalho deles, daqueles que ficaram, os jovens, seria um trabalho forçado, e o povo de Israel então sofreria dano. É tão interessante, amados, que esses versos aqui, eu até fiz uma anotação, que ele nos ensina 3 coisas fundamentais para que se possa libertar. Ou seja, liberdade, não tem como adorar no Egito. Deus queria que o povo fosse liberto, porque não teria como eles adorar no Egito. A segunda coisa, que é a família, que fala da unidade, porque a família, ela se reúne nas festas, Deus queria que o povo celebrasse a ele. E o sacrifício, porque o povo de Israel, eles pagariam um preço para que as bênçãos de Deus acontecessem, os milagres viessem. O que Faraó queria? Ele queria dividir a família. Ele queria retirar as crianças, né? Para que elas deixassem de ser testemunha. O que Deus tinha falado com Moisés? Toda a sua geração, Moisés, será testemunha disso que está acontecendo. Mas se só os homens saíssem do Egito, as mulheres e as crianças ficassem, ia acabar com o povo hebreu, ia acabar com a família, ia acabar com aquela geração. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, é isso que Faraó tem feito nesses dias. Ele tem tentado destruir o povo de Deus, destruído as famílias, e o sistema que está aí, colocando suas novas leis, suas regras, essas misturas que nós sabemos, né, que não pode nem se falar, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né, sobre essas posturas sexuais, essa postura da criação, essa mistura, quando as crianças hoje não têm mais direção do que elas são. Queridos, esse é o mesmo agir do Faraó. O Faraó, ele está tentando acabar com a família. Ele está tentando denegrir a imagem de Deus, porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus estava pensando em família. Ele estava pensando nos nossos filhos, numa geração santa, numa geração poderosa, que o nome dele seria honrado e glorificado no meio desse povo. Então nós entendemos que Faraó, ele quer destruir a família. Por isso ele queria que só os homens fossem, e as mulheres e as crianças ficassem. Mas no versículo 16 diz assim: o Faraó apressou-se a convocar Moisés e Arão e disse: pequei contra Adonai seu Deus e contra vocês. Agora, por favor, perdoe meu pecado, só mas esta vez interceda Adonai seu Deus para que ele retire para longe de mim esta praga mortal. Eles saíram da presença do Faraó e intercederam junto a Adonai. Adonai reverteu o vento e fez soprar com força do ocidente. Ele levou os gafanhotos e os levou para o mar de Suf. Nenhum gafanhoto permaneceu sobre o solo egípcio. Adonai, no entanto, endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo sair. Mas agora o que nós podemos ver aqui? Que a praga dos gafanhotos, ela acontece e Faraó entra em desespero, né? E ele acaba então convocando Moisés e Arão para que dessem a ele uma nova oportunidade. Você conhece alguém assim? Que às vezes fica com o coração endurecido, aí vem uns problemas maiores e a pessoa intercede, pede por misericórdia, me ajude, ore por mim, mas está lá fazendo tudo errado, né? Essa pessoa está sempre pedindo oportunidade, mas ela não muda. Era isso que acontecia com o Faraó. Ele não mudava, ele não saía do mesmo lugar, ele parecia querer mudar, mas de repente ele voltava de novo ao mesmo local. Assim existem muitas pessoas no nosso meio. A vida delas não muda espiritualmente. Elas não crescem espiritualmente. Por quê? Porque elas perdem as oportunidades que Deus dá para elas. A primeira provação que vem, já estão desesperadas, já estão murmurando, já estão queixando. Elas não se posicionam diante do Eterno com uma fé forte, de confiança. Nós temos que ter emuná e bitarrom, ou seja, fé e confiança. Fé e confiança são duas coisas diferentes. Eu posso ter fé, mas não confiar. Então, eu preciso de ter um coração mais quebrantado. E nós vemos também pessoas assim como Faraó,
que na mesma hora que parece que mudou de vida, que aceitou o Senhor, daí a pouco volta tudo de novo, como a palavra diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Esses, queridos, a Bíblia diz que terão seus corações endurecidos. Se não mudarem de posição, eles vão continuar cada vez mais duros. Mas no versículo 21 agora começa a falar sobre a questão da escuridão na terra, né? E diz assim: Adonai disse a Moisés, estenda a mão na direção do céu e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas tão espessas que podem ser tocadas. Olha que coisa mais interessante. As trevas seriam tocadas, imagina você tocar na escuridão. Queridos, o que nós podemos entender aqui? A escuridão, ela nos perturba, não é verdade? Mas por quê? Porque nós tememos o que nós não podemos ver. Imagina aquela escuridão no Egito, e era uma escuridão que, como o texto diz, que poderia ser até tocada, porque era algo que você não conseguia ver. Eu imagino que as trevas, aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, será assim, uma escuridão que não se pode ver. E sabe o que é mais pior para aqueles que serão lançados neste lugar? É que eles vão ouvir gemidos. Eles vão ouvir ranger de dentes e gemidos de desespero dentro de um lugar aonde eles não conseguem sair. Queridos, isso está prometido para os filhos da desobediência, para os filhos de Faraó, para aqueles que estão servindo o Faraó, porque tem muita gente que trabalha para Faraó, vive uma vida escrava, uma vida de opressão, é trabalho, não tira um tempo para o Senhor, não dedica um momento de oração, não tem um tempo para estudar a palavra. Nós não podemos ficar servindo esse Faraó, não. E há muitas pessoas aí que estão dentro da igreja, mas servindo Faraó, porque elas nunca têm tempo para servir o Eterno. E essas pessoas, seus corações serão endurecidos, e elas vão ver as trevas que vão chegar, porque isso aqui vai acontecer, está escrito no livro de Mateus 24, que haverá trevas em toda a terra. Então, nós sabemos que os acontecimentos do passado, eles serão vivenciados no futuro. Nós entendemos que essa escuridão é algo que nós tememos. Imagine você num lugar onde você não consegue enxergar nada. Nada. Então você não pode nem sair do lugar, né? Como você vai comer, como que você vai tomar banho, como que você vai se relacionar com as pessoas. É uma situação muito difícil. Mas é interessante que os antigos egípcios, eles chamavam a ausência experiencial, né, de Deus como escuridão de dia. E eles adoravam a quem? O Deus Sol, né? Não apenas como uma fonte de seu bem-estar, mas como um regenerador da criação em uma base diária. O rei, ele era venerado como o filho de Ra, que é um dos deuses do Egito, né? E a encarnação, que era a própria encarnação viva do Sol. E o renascimento solar. E ele era um elemento salvador central na religião egípcia. Então, o que nós podemos entender? Que é por isso que não é por acaso que a escuridão, ela une essas 3 últimas pragas que Deus lança contra o Egito. Por quê? O Deus Ra, que é o Deus Sol, é o Deus que é celebrado lá em dezembro, né? Deus Solis Invicto, que nós temos que ter cuidado com os Papai Noel da vida, porque Yeshua, ele não é o Deus Sol, ele é o Sol da justiça, né? E aqui nós sabemos que o Deus Sol, ele ainda tem sido adorado por muitos aí, o Deus de Constantino tem sido adorado por muitos. E aqui a palavra nos ensina então que essas 3 pragas últimas, elas vão unir, né? O que Deus está fazendo contra o Egito. Os gafanhotos, eles escurecem o quê? A face da terra, né? E nós podemos ver isso aqui no capítulo 10, versículo 5. Ou seja, quando os gafanhotos vieram, a terra ficou como que escuridão, coberta por gafanhotos. É um tipo de escuridão, né? E a escuridão que se segue, ela será tão densa que, como o texto diz, ela poderá ser tocada.
mas também a morte dos primogênitos, ela ocorre numa profundidade da noite. Então, as últimas 3 pragas, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, da escuridão e a praga da morte dos primogênitos, tudo isso está relacionado, queridos, a trevas, porque a morte é trevas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é trevas, é apagar, é deixar de ter vida. E quantas pessoas estão morrendo nos dias de hoje? Será que nós não estamos vendo essa escuridão na terra? Será que o cavalo da morte já não está solto? Será que nós já não estamos vivenciando aqueles que já estão recebendo esse juízo de Deus? Não estou dizendo que todos que morreram estão... Mas é porque a terra sofre agonia e muitos vão ser não é injustiçado, muitos serão acometidos, porque nós estamos dentro desse mundo e o mal, ele vai assolar a terra, queridos. Por isso nós precisamos de buscar a luz, que é Yeshua. Ele é a claridade para a nossa alma. Mas dizem os rabinos também que nesses 3 dias de trevas, Adonai ele trouxe um juízo sobre os israelitas que não estavam de acordo com Moisés, ou seja, que não queriam deixar o Egito. O texto diz que essas trevas, elas não acometeram a casa dos hebreus, mas os hebreus desobedientes, eles viram as trevas. Então isso significa que se nós não estivermos posicionados em Deus, quando o juízo vier, nós também vamos sofrer dano. Por isso é tempo de nós nos consertarmos, né? É hora da gente sair de dentro desse Egito que está aí oprimindo o povo, não é verdade? No versículo 24 diz assim: o faraó chamou Moisés e disse: vão, adorem Adonai, deixem apenas seus rebanhos e gado, seus filhos podem ir com vocês. Moisés respondeu: perceba também que precisamos possuir o que sacrificar e apresentar como oferta queimada, para que ofereçamos sacrifícios a Adonai, nosso Deus. Nosso gado também irá conosco. Nem mesmo um casco será deixado para trás, pois precisamos escolher alguns deles para adorar Adonai, nosso Deus, e não sabemos de quais deles necessitaremos para adorar Adonai até chegarmos lá. No entanto, Adonai endureceu o coração de Faraó e ele não lhes permitiu partir. O Faraó lhes disse: saiam da minha frente, é melhor que vocês não vejam meu rosto outra vez, pois no dia em que o virem de novo, morrerão. Moisés respondeu: você disse bem, não verei mais o seu rosto. Palavra forte, né, amados? Aqui, o faraó, ele se mostra novamente teimoso e não admite, né, uma derrota total, mesmo depois de 9 aflições. Depois de passar por 9 aflições, né? Ele até permite que o povo vá, mas ele fala para que o gado fique. Mas olha como Moisés é estratégico. O coração de Moisés já tinha dentro dele algo que Deus havia colocado. Por quê? Deus não falou com Moisés que queria sacrifício de animais. Ele só fala isso quando ele pede o primeiro sacrifício ali no Egito mesmo, né? Quando matou aquele cordeiro. Mas aqui nós encontramos Faraó desafiando Moisés sobre a sua compreensão da espiritualidade do culto. Olha que coisa mais tremenda, um homem, quando ele é de Deus, ele já tem a percepção espiritual do que Deus deseja. E ele falou: você está querendo ficar com os animais? Esses animais eu preciso deles. Para quê? Ele não pensou nos animais para comer, mas ele pensou nos sacrifícios que seriam feitos no meio do deserto. Ele queria oferecer sacrifícios ao Eterno. Ele estava querendo dizer que eles precisariam desses animais para adorar Adonai, né? Porque no próprio pensamento dele, ele sabia: eu vou precisar desses animais. Mas o faraó está dizendo: para que esses rebanhos? Vocês não vão precisar desses rebanhos. Mas qual que foi a resposta de Moisés? Intenções sozinhas, sem qualquer ações ligadas a elas, não são importantes. Não são nada. O principal é a ação real, e assim as intenções dependem de ações.
e são aprofundadas através delas. Portanto, nosso gado irá conosco, porque nós tiraremos dele para adorar Adonai, o nosso Deus. O nosso gado irá conosco. Ele estava dizendo, esse gado é nosso, não é seu. Por que ele disse isso? Porque eles conquistaram aqueles bens no Egito. Deus não aceita uma adoração que vinha das mãos do inimigo, amados. Moisés estava dizendo, esses gados são nossos. Eu estou levando o que é meu, o que o Eterno me deu aqui no meio do Egito. Então nós estamos levando aquilo que nós conquistamos. E eu quero usar do que Deus me deu para eu adorar o meu Deus no deserto. Isso acontece com a nossa vida, amados. Aquilo que nós conquistamos nessa terra não é para alimentar Faraó, não, viu? Se você está usando dos benefícios que Deus te dá para alimentar Faraó, você está jogando dinheiro fora e está prestando um culto idólatra. Mas use dos benefícios que Deus te dá para o reino de Deus. Use daquilo que Deus te dá para adoração ao Eterno, porque quando você serve as pessoas, você está servindo ao Eterno. Deus não precisa de animal, Deus não precisa de sangue, mas Ele conhece as intenções do nosso coração. E aqui Moisés mostra que a adoração dele, ela estava alinhada com a entrega das suas próprias ações. O que é isso? A fé sem obras não é nada. Ele poderia servir o Eterno lá no deserto, né? Mas se ele não levasse os animais, o que ele iria oferecer ao Eterno? Ele teria que oferecer algo que ele conquistou no seu período de trevas, de tribulação no Egito. Então, queridos, eu tenho certeza que nós temos algo que Deus nos deu nesse mundo que servirá como adoração ao Eterno, que servirá para prestar serviço ao Eterno. E esses animais, além de servir como alimento, eles serviriam também para sacrifício. E Moisés já entendia dessas coisas, porque o Deus que o chamou, colocou sobre ele o Ruach, para ele discernir o que Deus quer. E nós precisamos desse mesmo Espírito para discernir o que Deus quer. No capítulo 11, versículo 1 e 3 diz assim, Adonai disse a Moisés, trarei mais uma praga sobre Faraó e Egito, e depois dela ele permitirá a sua saída daqui. Quando ele permitir que saiam, os expulsará completamente. Fale agora ao povo que todo homem deve pedir a seu vizinho e a toda mulher, a sua vizinha, joias de ouro e de prata. Adonai tornou os egípcios bem dispostos para com o povo. Além disso, Moisés era considerado pelos servos do faraó e pela população um grande homem na terra do Egito. O que nós podemos ver aqui? Que quando nós damos um bom testemunho, onde nós estamos, nós seremos recompensados, ou seja, considerados. O que Moisés fez? Ele falou, olha, vocês vão aí nos vizinhos e nós vamos recolher ouro, prata, porque nós precisamos levar isso para o deserto. Mas por que Moisés queria levar ouro e prata? Ele já estava pensando no tabernáculo. Ele já estava pensando naquilo que seria algo que ele iria construir para o Eterno. Assim como Davi quis construir uma casa para o Senhor, Moisés também, ele desejou um lugar para o Senhor. E é interessante que foi o próprio Adonai que pediu esses objetos, porque eles iriam construir o tabernáculo. É interessante que o tabernáculo ele foi construído com ouro e prata, mas também com as sucatas que eles trouxeram do Egito. Significa que no meio do povo de Israel tinha pessoas mais abastadas, como tinha também aqueles que eram menos favorecidos, porque em todo lugar existe assim, pessoas que têm condições melhores e outras não têm, mas todos poderiam contribuir. E assim foi. Tudo que eles levaram do Egito foi para o benefício do reino de Deus. Deus queria manifestar a sua glória e ele usou tudo aquilo que eles conquistaram no Egito, tanto ouro e prata, como também coisas menos favorecidas, vamos dizer, de muito valor, que são as sucatas, né, as coisas que eles levaram. E aqui a gente aprende isso, que Moisés ele era bem considerado no meio dos egípcios. Então, eles conseguiram levantar, né, mais renda. O que nós podemos fazer, né, queridos? Quando nós somos bem-sucedidos no Egito, somos considerados, até o ímpio, ele vai nos abençoar.
sabe? Eu me lembro uma vez, quando uma igreja que eu frequentava estava numa construção, um empresário que não tinha nada a ver com o sistema religioso, desejou abençoar a obra. Então, a gente entende que Deus usa quem Ele quer para abençoar a obra, por causa da consideração que nós temos da nossa popularidade diante das pessoas. E agora aqui no versículo 4 e 8, nós podemos ver o seguinte, no capítulo 11, tá? Diz assim, Moisés falou, eis o que Adonai diz, por volta da meia-noite eu passarei pelo Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito faraó, sentado no trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Haverá uma lamentação horrenda em toda a terra do Egito. Nunca houve nada semelhante a isso, e jamais haverá outra vez. No entanto, não se ouvirá nem mesmo o rosnado de um cão contra o que pertence ao povo de Israel, nem contra as pessoas, nem contra os animais. Desse modo, vocês perceberão que Adonai faz distinção entre egípcios e Israel. Distinção. Ele distingue quem é dele. Aqui nós podemos ver então, queridos, que nesse caso aqui, todos os egípcios, eles passariam pela punição. Mas será que todos mereciam ser punidos, né? Seria uma punição coletiva? Quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 18, deixa eu abrir aqui rapidinho. Se você tem sua Bíblia aí, também abra para confirmar comigo. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Diz assim, ó. Então ouvi a voz, outra voz do céu que dizer, meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas, porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Olha que coisa mais tremenda, né? O que nós podemos entender aqui? Que nem todos os egípcios, eles mereceram punição. Porque o testemunho de Moisés e do povo hebreu no Egito conseguiu alcançar alguns egípcios para que eles pudessem também acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Tanto é que quando Adonai ele vai dar a lei lá no Monte Sinai, ele fala, essa lei, Moisés, é para você e para o estrangeiro que está no meio de vocês. Então significa que alguns egípcios também foram salvos. O que nós podemos entender que, apesar do Senhor fazer distinção entre egípcios e israelitas, existem muitos egípcios, ou seja, isso representa as nações gentias que também serão salvas, que também aprenderam com o povo de Israel. Porque, queridos, nós precisamos entender uma coisa. A Torá foi dada para Israel. Foi de lá que veio o Messias. É de lá que vem toda a revelação. É de lá que vem toda a lei, todo o ensinamento. Então nós temos que ser enxertados nessa oliveira. Porque eles têm a base. Eles são os que receberam a revelação de Deus. Aí você diz, mas eles negaram Yeshua, mataram Jesus, Yeshua? Não, querido, estava no plano do eterno. Nem todo israelita é tão perfeito, né? Como também nem todo egípcio. Porém, nós entendemos que o Senhor disse para Abraão que ele viria para salvar também as nações. Por isso Yeshua veio, para salvar as nações, para buscar a casa perdida de Israel. E nós sabemos que aquelas pessoas das nações que conhecem a palavra, que estão vivendo a palavra, que estão se convertendo, eles também virão junto com o povo de Israel. Eles também estarão junto com a nação de Israel. Então nós podemos entender isso. Amém? Que nem todos os do Egito foram punidos. Houve pessoas ali também que experimentaram do milagre, porque eles creram na pregação de Moisés. No capítulo 12, versículo 1 diz, Adonai falou a Moisés e Arão na terra do Egito. Ele disse, é interessante que quando o Senhor falou com Arão aqui e Moisés, era no mês de Nissan. Vocês devem iniciar seu calendário por este mês de Nissan. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam, no 10º dia deste mês,
Cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por cada casa, exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro, neste caso. Ele, seu vizinho mais próximo, deve compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cordeiro. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à entrada da casa, em que o comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo, deverão comê-la com matzá e maror, ou seja, que é o pão asmo e as ervas. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. E aí agora ele vai dando a instrução como que eles deveriam alimentar, como que eles deveriam comer, né, aquele animal. Olha que coisa interessante. O mês que os israelitas deixaram, né, o Egito, seria, no caso aqui, na primavera, que seria o primeiro mês do calendário hebraico. Foi a partir dessa data que formou-se, então, o calendário hebraico. E nós sabemos que eles seguem a lua e não o sol. Nós temos 2 calendários. Espiritualmente, eu sigo o calendário hebraico, judaico, que vem com as festas bíblicas, as datas certas das festas, porque essas festas, elas são como um relógio da nossa vida espiritual. Cada festa aponta para uma parte da nossa vida. E hoje, nesse exato momento, eles estavam chegando no mês de Nissan, Mas, Adonai, queridos, ele usa esse termo aqui, vocês, no caso vocês, né, no plural, porque foi nesse mês que os hebreus se tornaram homens e mulheres livres, né? E deve ser, então, contado a partir dessa data como o primeiro mês. O que a gente pode entender? Que esse calendário, ele é para nos lembrar, né, que a nossa vida com Adonai, ela começa, ela se inicia quando nós deixamos o ventre do Egito e nos tornamos um povo para Deus. Isso fala de nascer de novo. Qual é o seu mês de lição? Quando é que você estabeleceu uma aliança, né? Uma nova aliança com o Eterno? Quando é que você começou? Quando foi que o Cordeiro foi morto na sua vida? Pela primeira vez você entendeu esse propósito. Espiritualmente podemos entender assim. Mas, biblicamente também, existe esse calendário que foi estabelecido pelo Eterno. Não foi um calendário criado por São Gregório, né? Porque o calendário secular que nós temos, ele foi criado pela Igreja Católica, pelo São Gregório, por isso que é gregoriano, né? E ali estabelece outras datas, outros deuses. Por exemplo, janeiro, ali fala do deus Jânio, né? E assim vai, cada um dos meses ali são consagrados a um deus. Mas nós usamos o calendário gregoriano apenas para vivenciar no nosso dia a dia. Mas não estabelecemos isso como algo para a nossa vida espiritual. Por isso que nós não seguimos os feriados que estão ali do calendário gregoriano, no sentido espiritual, dias de santos, essas coisas. Nós seguimos o calendário judaico, porque esse foi estabelecido por o Eterno. E a data do primeiro mês começa a partir da Páscoa, né? Que a gente vê aqui que o Senhor fala para eles celebrarem a Páscoa, o mês de Nissan. E quando nós celebramos a nossa morte, né, e a nossa ressurreição com Yeshua também. Então aqui a gente vê que Adonai, ele nos dá esse calendário para que nós possamos andar de acordo com a agenda dele. Ou seja, isso faz uma grande diferença, né, nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus tem uma agenda. E é por isso que ele deixou os testamentos, para que nós pudéssemos acompanhar a sua agenda. Os livros da Bíblia são uma agenda para nós. Os tempos indicados, que são as festas que nós chamamos de Moedim,
tempos indicados foi criado lá na criação do mundo, quando Deus criou o sol e a lua para tempos indicados, né? As estações, tudo isso faz parte da agenda de Deus. Por isso que os judeus, eu também gosto de celebrar a festa de lua nova, porque ela anuncia, né? Ela pré-anuncia a chegada de uma nova temporada, das festas que vão vir. Então, Deus deixou uma agenda. E é uma agenda de Deus para se cumprir. E nós precisamos estar dentro dessa agenda de Deus. E ela começa na nossa saída do Egito, que é o Pêssar, a Páscoa. Então, nós sabemos que o Apocalipse vai se cumprir, porque ele também faz parte da agenda de Deus. E nós estamos assim, sabe, orando para que o Senhor venha abreviar os dias, para que o Senhor possa andar rápido com esse relógio, né? Mas se você quiser saber em que hora nós estamos, é só olhar para os acontecimentos que estamos vivenciando e olhar para Israel. No versículo 3 e 5 aqui, nós podemos ver o seguinte, que do capítulo 12, fala que o animal deve ser sem defeito, né, de um ano, poderia ser um cabrito, um cordeiro, um animal de um ano. Então, o que nós podemos ver aqui? Que o tempo, ele é sagrado e ele é marcado de uma maneira bem particular aqui. O Senhor começa nesse capítulo falando sobre o tempo. E qual que é a marca que evidencia esse capítulo? Essa data do mês de Nissan. Aqui está falando do cordeiro. E o que o texto diz? Que cada família teria que ter um cordeiro, né? Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Para o Pêssar, para o nosso Pêssar, só há um cordeiro. E ele foi suficiente para todos nós, que somos o povo de Deus, que somos a família de Deus. Vocês estão entendendo? Lá no Egito, havia cada clã. E cada um teria que ter o seu cordeiro, fazer seu sacrifício, passar o sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte viesse, ele ia ver a marca daquele sangue e ia ver que ali havia vida. Por quê? Porque aquele cordeirinho que morreu, ele trouxe vida para aquelas pessoas. Mas nós sabemos que como povo de Deus, sendo Yeshua o cabeça e nós o seu corpo, só existe um cordeiro, que é o próprio Messias, Yeshua. Ele é o cordeiro da família de Deus. Nós não precisamos de tantos cordeiros, sabe? Cada família é um cordeiro. Não, nós precisamos do cordeiro, que é Yeshua, porque nós somos a família. Nós somos o povo que Deus separou. Então nós não precisamos mais de tantos cordeiros, porque o único cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi entregue para que a nossa vida pudesse ser salva. E hoje as nossas vidas, nossa casa, ela é marcada por esse sangue, que quando o espírito da morte vier, o cordeiro estará ali nos protegendo o seu sangue. E nesse capítulo aqui, Adonai, ele dá então a instrução como deveria ser a saída do povo do Egito. A primeira coisa, eles deveriam fazer uma refeição noturna, porque ao redor das casas dos israelitas, os primogênitos, né, dos egípcios, eles seriam abatidos pelo anjo da morte. Ou seja, significa que quando o Senhor vier trazendo juízo, irmãos, será num período onde houver trevas, noite. E aqui o texto está dizendo que quando o juízo vier, nós deveríamos estar dentro da nossa casa, com a nossa família, resguardados, comendo do cordeiro. E esse comer do cordeiro é a palavra de Deus. Nós precisamos preparar esse ambiente para esses dias, chamar nossas famílias, nossos esposos, os maridos, os filhos, os netos, trazer a eles a consciência de que isso vai acontecer. Deus mandou Moisés avisar o povo. Deus usou profetas para avisar o povo. Deus enviou Yeshua e hoje ele tem levantado homens e mulheres também como boca dele para anunciar que Yeshua HaMashiach está vindo com juízo. E que nós precisamos estar dentro das nossas casas, unidos com a nossa família. Eu até acredito que esse período aí do Covid é uma oportunidade de nós estarmos reunidos,
orando, buscando o Senhor. Mas as pessoas hoje só reúnem para comer, para poder festejar, para divertir. Sabe, nós precisamos buscar o Senhor, como aqui diz, uma refeição noturna. Isso fala de estar em vigília e comendo da palavra de Deus, porque quando o juízo vier, nós estaremos salvos, porque há um sangue do Cordeiro que está nas portas da nossa casa. Mas é interessante também que as ombreiras manchadas de sangue, elas evocam uma imagem de nascimento, porque pela manhã, através daquelas portas, né, havia ali um sangue que mostra que aquelas pessoas estavam deixando o Egito, deixando o caminho estreito e surgindo agora como um povo livre. Aquelas marcas ali do sangue, elas explicam isso. Porque o que eu posso entender? Que eles pintaram aquelas portas ali porque eles estavam reivindicando uma nova identidade como povo de Deus. Eles estavam ali tornando pública a sua libertação. E nós sabemos que só assim nós podemos realmente receber essa libertação. Queridos, nós precisamos dar esse passo como o povo de Israel deu para nos tornarmos um povo livre, né? E como que foi que eles se tornaram um povo livre? Eles marcaram as suas casas. É interessante que eu na minha casa, eu tenho em todas as portas uma mezuzá. E dentro dessa mezuzá, eu coloco o versículo de Deuteronômio, Shema Israel Adonai Eloheinu. Por que a gente usa, e foi estabelecido o uso da mezuzá, que está lá em Deuteronômio, nos umbrais das tuas portas? Porque, queridos, quando as pessoas passam pela porta da sua casa, elas vão ver uma marca. Aquilo ali é para te identificar. Aqui não. Aqui está separado. Essa casa está selada. E nós precisamos ter esse selo em nossas vidas também espiritualmente. O sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Por quê? O Senhor quer trazer para nós uma nova identidade. E quando vier o juízo de Deus, a nossa casa estará marcada. A nossa casa estará selada. Eu falo casa física e casa espiritual também. Porque por que o judeu ele coloca a mezuzá na porta? Porque quando ele sai para a rua, ele põe a mão ali e ele lembra: eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o mundo lá fora vai conquistá-lo. Vai aparecer muitas ofertas, adultério, mentira, pecado. E quando ele volta, ele coloca a mão novamente e diz: eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então, queridos, é para demonstrar de uma maneira física o nosso relacionamento e o nosso comprometimento com o eterno. E aqui no versículo 12 e 13, a gente vê que... Deixa eu ler para ficar mais fácil. No 12 e no 13. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. O sangue será como sinal. Então, o que nós podemos ver aqui? Que Adonai, ele precisaria, né, no caso de marcar as ombreiras da casa aqui, de quem eram os israelitas e de quem eram os egípcios. Por que o Senhor quis que marcasse? Para diferenciar, queridos. E a resposta está no versículo 13 aqui, ó, quando diz: o sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre, ou seja, pesar, por sobre vocês, quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal na terra. Então, significa que esse sangue nas ombreiras das casas era para diferenciar quem realmente estava ligado às coisas do eterno, né? E esse é o desafio para nós nesses dias também, queridos. Nós precisamos continuar marcando as nossas vidas e selando as nossas vidas para que nós possamos ter um verdadeiro relacionamento com o eterno. Nós já estamos acabando, viu, queridos? O sangue também ele seria um sinal para os israelitas e não para o próprio Deus. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração daquelas pessoas, não é verdade? Né?
É interessante que eu estou vivendo um problema nesses dias. O meu pai, ele perdeu a memória e ele está numa casa de idosos, só que nós não podemos ir lá ver ele. Isso tem sido uma tortura para mim, para os meus irmãos, porque a gente não pode visitá-lo por causa do Covid e nem trazer ele para nossa casa, porque há uma imposição. Então, tem sido uma angústia. E quando você vai lá visitar ele, você pode ficar no portão e eles trazem ele até assim ao pátio e de longe, do lado da rua, você pode ver ele de longe. Sabe, queridos, meu pai, você chama por ele, ele não te reconhece mais. Ele não me reconhece, né? Você chama, pai, estou aqui, e ele não responde, não sabe quem eu sou mais. Mas eu sei quem ele é. Ele é o meu pai. E assim é o eterno. Ele olha para nós, ele sabe quem nós somos. Vocês são meus filhos. Então, o fato de nós marcarmos as nossas casas, o fato de eu jejuar, o fato de ler a palavra, o fato de pregar o evangelho, sabe, de gastar tempo com o Senhor, isso é para a gente lembrar para a gente mesmo quem nós somos em Deus. É para nós não nos esquecermos de quem nós somos em Deus, porque Ele sabe quem nós somos. Ele não precisaria daquelas marcas, ele poderia passar ali e saber quem é quem. Mas eu preciso me identificar. Eu preciso mostrar que verdadeiramente eu estou na posição que ele deseja. E é tão interessante que, ao pintar as suas portas ali, os israelitas, eles estavam reivindicando a sua própria identidade, né? Eles se marcaram como, não como escravos agora, mas como pessoas livres. Porque o escravo, ele sempre leva uma marca, não é verdade? Eles colocam um selo ali no burro, não, esse burro aqui é meu. E o escravo também, ele levava uma marca. Mas é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do Messias. E aqui nós podemos ver que os israelitas, marcando as ombreiras das portas com sangue, eles deram então o primeiro passo em direção à redenção, né? A de se nomearem. Ou seja, nós estávamos oprimidos, mas agora nós estamos determinados a nos libertarmos. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Talvez você está aí opresso, um jugo de Faraó, mas coloque esse sangue na sua testa. Se separe, entre para a sua casa, como Yeshua disse, no seu secreto, busque a presença do Senhor, coma do pão da vida, coma da palavra de Deus e marque a sua casa, a sua vida com esse sangue. E lembre-se, você é filho de Deus, você é filha de Deus e o inimigo não pode contra a sua vida. Ele não tem força para destruir você, a não ser que o Eterno permita. E ele não nos dará nenhum jugo, sabe? Porque o Senhor ele veio para nos libertar, pelo contrário, ele veio para tirar o jugo e trazer sobre nós aquilo que é manso e que é suave. E no versículo 25 diz assim: quando chegarem à terra que Adonai dará a vocês, como ele prometeu, devem celebrar esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, digam, este é o sacrifício do Pêssar, de Adonai, pois Adonai passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. Então o povo de Israel foi e realizou o que Adonai ordenara, e Moisés e Arão, isso é o que fizeram. Queridos, o sacrifício ele leva ao quebrantamento e à adoração. Quando a gente entende o que Deus está fazendo na nossa vida, quando a gente permite ser, sabe, ser deixado, ser dominado pela vontade de Deus, Deus vem e nos abençoa. Aquele povo entendeu. E o mais que eles entenderam é que tudo que eles estavam vivendo naquele momento serviria de ensinamento para toda a geração. Ao ensinar os seus filhos sobre esse êxodo, eles obtiveram, como nós também podemos obter,
uma maior apreciação e compreensão, né, mais profunda de nós mesmos, né? Ou seja, quando você entra para dentro da sua própria vida, você pode rever os seus próprios conceitos. E aqui nós aprendemos que quando eles entenderam a vontade de Deus e que tudo que eles estavam vivendo serviria de testemunho para todas as gerações, para mim e para você, porque hoje nós estamos aqui contando essa história, nós estamos relatando que aquele Deus que agiu naquele tempo é o mesmo Deus que age hoje em nossas vidas. E nós sabemos que quando nós entendemos a vontade de Deus, a única coisa que nós podemos fazer é abaixar as nossas cabeças diante dele e adorá-lo, porque o sacrifício, ele leva ao quebrantamento e à verdadeira adoração. É interessante que no versículo 34 diz assim: o povo pegou a massa antes de sua fermentação e embrulhou as amassadeiras com suas roupas, pondo-as sobre os ombros. O povo de Israel fez o que Moisés disse. Eles pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E Adonai fez os egípcios tão bem dispostos para com o povo que eles lhes deram tudo o que pediam. Desse modo, eles despojaram os egípcios. É interessante que eles celebraram aqui o Pêssar, mas no meio do Pêssar, o Senhor pediu que eles também fizessem os pães asmos, né? Que aqui está falando dos pães asmos. Então, o que a gente pode ver aqui? Que esse pão, ele tipifica a pessoa de Yeshua, né? E nós sabemos que Yeshua, ele é o pão que alimentaria o povo no deserto. E por que o Senhor pediu que eles levassem pão sem fermento? Porque Yeshua, ele é o pão sem fermento. Ele é o pão sem pecado. Ele se tornou pecador por nossa causa, na sua carne. Mas ele não era pecador. Ele assumiu a nossa culpa, mas ele não era pecador. Ele era sem fermento, ele era puro. E Yeshua, ele é esse pão do deserto e nós o envolvemos dentro de nós. Isso é que é mais maravilhoso. Porque eu não sei se todos já participaram de uma mesa. Esse ano nós teremos essa oportunidade. Quem sabe você vai fazer a festa da Páscoa na sua casa. Queridos, essa festa foi o Senhor que pediu. Ele não pediu outras festas que a gente celebra por aí. Mas a Páscoa é um mandamento de Deus para todos nós. E nós podemos vivenciar isso, porque quando a gente pega aquele pão e parte ele no meio, ali tipifica o pão que é Yeshua, que foi partido em nosso favor, mas uma parte daquele pão é guardada, é escondida, e no final da festa, esse pão é devolvido à mesa. Isso fala da primeira e da segunda vinda de Yeshua. Depois nós vamos dar uma aulinha sobre a Páscoa, e vocês vão ver como que é tão maravilhoso. E agora aqui nós podemos ver que a saída do povo do Egito seria muito rápida, e não haveria tempo deles prepararem as suas malas, porque o Senhor falou: olha, vocês vão comer durante a noite rápido, e de manhã, assim que o sol, né, vocês já vão partir, mas não levem pão com fermento. Por quê? A massa ia levedar no meio do caminho, eles iriam perder todo o pão, e o Senhor deixou então esse requisito para eles, né? E esse é um requisito para a nossa vida também, porque Yeshua é o cordeiro, mas ele é o pão sem fermento que nós comemos, e é o pão que nos alimenta no deserto, porque apontava para o maná que seria derramado ali também no deserto. Então, queridos, aqui nós podemos ver que essa saída rápida, ela fala de três coisas, que está lá escrita na palavra em Romanos, em Coríntios, que diz assim, que são três requisitos para a nossa vida. Primeiro, a conversão, que é a techuvá, a imersão e a nossa santificação. Nós precisamos disso, de uma verdadeira techuvá, que é arrependimento. Precisamos do batismo. Se você não passou pelo batismo, precisa passar pelas águas, porque tipifica a sua morte para o mundo e agora o seu renascimento para Deus, e a santificação, que é por meio da palavra. Já no capítulo 13, irmãos, aqui fala assim: Adonai disse a Moisés: separe para mim todos os primogênitos, tudo que sai em primeiro lugar do ventre dentre o povo de Israel e dentre os animais pertence a mim. Olha, tudo aquilo que era primogênito, ou seja, o primeiro gado, a primeira ave, o primeiro filho, eles seriam consagrados ao Eterno. E aqui já está falando de um tipo de consagração que o próprio judeu faz, que é o Pidyon Rabem.
que é a bênção do primogênito. Eu não sei se você que está aí é o primogênito, é o primeiro filho. O primeiro primogênito é aquele que sai primeiro do ventre da mãe, né? Então ele deveria ser separado, deveria ser consagrado ao Eterno. E aqui o Senhor já estava falando com Moisés, você vai separar tudo o que é primeiro, tanto, né, do gado quanto dos animais. Já no versículo 8, ele mostra aqui como que eles deveriam celebrar. Ele fala assim: nesse dia você dirá a seu filho, isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Além disso, servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios, pois com mão forte Adonai os tirou do Egito. Aqui está falando tanto da Hagadá, da peça. O que é Hagadá? É o cerimonial. Isso tudo que Deus mandou Moisés fazer. Pega o cordeiro de 1 ano, que não seja doente, separe sua família. Isso é um cerimonial que é feito todos os anos por nós, por aqueles que celebram a Páscoa. Mas ele fala também: separe o primogênito, consagre o primogênito. Já no versículo 13, ele manda ele construir um objeto. Ele fala assim: além disso, isso servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre seus olhos, para que a Torá esteja nos seus lábios, né? Então ele está falando aqui do teflim. Vocês já viram os judeus que eles usam um elemento que eles rodam uma corda do braço, tem uma caixinha aqui na testa? Então, isso é chamado de teflim. E esse teflim foi criado baseado nesse versículo aqui. O que é o teflim? O teflim, ele fala sobre a nossa redenção, que deve ser como um sinal na mão, na testa, como um memorial entre os nossos olhos, né? Para que a Torá do Senhor possa estar na nossa boca. Então, nós somos instruídos a lembrar. Por que o judeu usa esse instrumento? Para ele não esquecer disso, que a palavra de Deus tem que estar como um alvo, né, olhar para frente, no coração, para que ele possa proferir essas palavras pela sua boca. Mas eu quero concluir, terminando aqui a nossa paraxá de hoje, no versículo 14 ao 16, eu vou ler para vocês entenderem. Quando, em um tempo futuro, seu filho lhe perguntar: que é isso? Diga-lhe: com mão forte Adonai nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Quando o Faraó não estava disposto a nos deixar partir, Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, dos homens e dos animais. Este é o motivo de eu sacrificar a Adonai todo primogênito que sai do ventre dentre os animais. Mas o meu filho primogênito eu resgato. Isso servirá de sinal sobre sua mão, sobre sua fronte, como uma faixa em torno de sua testa, em que Adonai nos tirou do Egito com mão forte. Então o tefilim é esse instrumento. Ele ainda fala como uma faixa. Então por isso que o judeu usa aquele instrumento. Algumas pessoas falam: o que é isso? Coisa esquisita, né? Mas está na palavra. Queridos, aqui tem uma grande revelação para nós, né? Aqui está dizendo o seguinte, que quando seus filhos perguntarem, vocês vão dizer que Adonai, com mão forte, os libertou. Por que Adonai pediu que consagrasse todos os primogênitos dos filhos de Israel? Porque todos os primogênitos dos filhos dos egípcios foram mortos, receberam juízo. Então, Deus pediu que separasse os primogênitos. E por quê? Porque isso apontava para o seu primogênito. Aqui está dizendo: mas o meu filho primogênito eu resgato. O judeu tinha que resgatar, ou seja, pagar uma indulgência, eu esqueci o nome aqui. Ele tinha que fazer uma consagração, uma separação daquele primeiro filho, daquele primeiro animal, e consagrar ao Eterno. Mas o Eterno disse para Moisés assim: o meu primogênito eu mesmo resgato. Quem disse isso, queridos? Foi Adonai. E quem é este filho que ele resgataria? Yeshua. Muitos dizem que é o próprio Israel, porque Deus chama Israel
de filho primogênito, primeiro povo que ele separou. Mas nós entendemos que, além de Israel ser primogênito de Deus, Yeshua é aquele que ele resgatou. Lembra que Yeshua morreu? Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia o seu primogênito ressuscitou. E por quê? Porque todos nós, mortos para os nossos delitos e pecados, em Yeshua, no futuro, ressuscitaremos com ele. Amém? E aqui a Parashá termina, né, repetindo sobre a questão do tefilim. E por quê? Por que que o Eterno quer intensificar tanto sobre a questão do tefilim, que é esse objeto que nós usamos, né, que fala sobre a direção da mente, do coração e da nossa boca. A palavra na mente, a palavra no coração e a palavra na boca. É interessante que, eu não sei se vocês sabem sobre gematria. A gematria é quando você pega uma letra hebraica e cada letra hebraica ela é um número. Vamos dizer, a letra Aleph é o número 1, o Beit é o número 2, o Gimel é o número 3. Então, quando nós pegamos a palavra Tefilin, nós vamos entender que a palavra Tefilin, as letras hebraicas do Tefilin, as letras hebraicas, nós encontramos o número 400, o número 80, o número 10, o número 40. Então, quando nós pegamos as letras da palavra Tefilin em hebraico, nós vamos encontrar os números 400, 800, 10, 40, 10 novamente e 50. Quando nós somamos as letras da palavra Tefilin, nós vamos encontrar o número 590. Mas se você desmembrar o número 590, você vai somar o número 590, você vai encontrar 9 mais 5 é o número 14, não é verdade? Se você desmembrar o número 14 e fazer a soma, 1 mais 4, nós vamos encontrar o número 5. E o que significa o número 5 no hebraico? Porque além das letras serem números, elas também representam uma palavra. E a palavra para o número 5, que é a letra Re, ela significa cordeiro. E é interessante que a letra Re, ela tem o tempo dela, que é o mês de Nissan. Mas ela também tem um sentido, que é o sentido da fala. Mas ela também tem o seu arquétipo, que é da tribo de Yehudá. E ela também tem o seu canal. Qual é o canal? Sabedoria. O que nós podemos encontrar na palavra Tefilin? Que Yeshua é o nosso cordeiro, que em Nissan, a sua boca, a sua palavra, a sua Torá foi proclamada. Ele que veio da tribo de Judá, trouxe sabedoria para nós. Então, queridos, a Tefilin, ele é a capacidade da autoexpressão através do pensamento, das palavras e das nossas ações. E isso nós podemos conseguir com quem? Com Yeshua, que nos dá a instrução certa por meio da sua palavra, por meio do seu sacrifício, por meio da sua própria vida. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe, meu amado, minha amada irmã. Obrigada por você permanecer aí com a gente nessa manhã. Que o Senhor continue te abençoando e que você receba essa palavra com alegria. Mas faça o que o texto nos ensina hoje. Entre para o secreto da sua casa, chame toda a sua família e ore e busque a presença do Senhor. Vamos tirar as coisas da carne, as coisas da alma e vamos buscar as coisas espirituais, aquilo que nos santifica. Porque esse cordeiro que foi morto, ele ressuscitou e em breve ele voltará, agora como um rei sobre nossas vidas. Amém? Yivarever Adonai veshmereha, Yae Adonai panavelecha vehuneka, Isa Adonai panavelecha
Ve'assemlecha. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom. Um beijo no coração de vocês. E para vocês que são da Escola de Mulheres, terça-feira nós estaremos lá. E se Deus permitir, no próximo sábado, às 10 horas, aqui novamente, nós estaremos estudando mais uma porção. Shalom, shalom. Um bom dia para vocês.